Saudações, torcedor Coxa Branca. Começando por aqui, Coritiba segue se movimentando no mercado. Temos novidades, falar tudo sobre a possível nova contratação do Coxa. Antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante a que eu possa continuar produzindo cada vez mais conteúdo sobre o Coritiba. E vamos diretamente à notícia. Santos encaminha empréstimo de JP Sherman para o Coritiba. O Santos encaminhou nesta sexta-feira o empréstimo do lateral direito JP Sherman para o Coritiba. O jovem, criado nas categorias de base do Peixe, vai assinar contrato até o fim da temporada com o Coxa. A informação da negociação entre JP Sherman e Coritiba foi publicada inicialmente pelo canal do Lucas Musetti, que foi quem botou no ar essa notícia pela primeira vez, e ela começou a repercutir. No primeiro momento, a notícia que circulou é que essa contratação seria um empréstimo sem opção de compra. E agora, no decorrer do dia, começam a surgir novas informações, e eu peguei aqui a mais recente, que a negociação do Coritiba e Santos por JP Sherman pode envolver opção de compra. Formato ainda está sendo definido para o Coxa ter alguma compensação financeira no futuro. No primeiro momento, essa notícia que não haveria opção de compra, isso para mim não fazia sentido. Você emprestar o jogador, valorizar o jogador, no final do ano, se ele foi bem, você simplesmente devolve para o clube de origem. Uma negociação no mesmo formato do La Vega, aí sim faz sentido. Você traz o jogador, você valoriza, e caso ele vá bem, caso você goste do desempenho, você tem a opção de comprar, você tem uma recompensa por isso. Esse é o formato do La Vega, e eu espero que também seja o formato que o Coritiba feche a negociação com o JP Sherman, lateral do Santos. Lembrando que o Coxa, ontem eu falei, está muito próximo de anunciar o Felipe Jonathan, que é o nosso vai ser, ao que tudo indica, nosso lateral direito. Lateral esquerdo, desculpa, confundi com o JP Sherman, que é lateral direito. Então, se essas duas negociações forem confirmadas, a gente encerra a procura por laterais, que é o que até o Fernando Seabra falou, que o clube buscava 2 laterais e um centroavante, e aí falta o abençoado do centroavante, que esse está muito complicado de chegar. Eu até pesquisei aqui, a janela de transferências fecha no dia 3 de março. Então o Coritiba tem, se eu não me engano, se minha conta estiver correta, 18 dias para conseguir um centroavante antes que a janela feche. No jogo contra a Chapecoense, a gente viu que jogou Pedro Rocha nessa posição, que ele já vem jogando todo o ano até agora. No segundo tempo entrou o Enzo. Comentei no vídeo pós-jogo com a Chape que achei extremamente precipitada a decisão em escalar o Enzo no jogo do Campeonato Brasileiro, porque até então ele só tinha feito uma partida boa nessa passagem pelo Coxa, que foi contra o Cianorte, e de repente já jogam ele num cenário de um nível muito mais alto, e ele não conseguiu fazer nada. Então hoje ele é o nosso único centroavante disponível e, na minha opinião, não está nada pronto, não está preparado para esse nível de exigência da Série A. Então o Coritiba tem até o dia 3 de março para conseguir um centroavante. Saiu a notícia hoje que o Tiquinho Soares, que foi um jogador que o Coritiba passou muito tempo atrás tentando, muita especulação em torno dele, ele vai para o Mirassol com o Santos pagando parte do salário. Já tinha saído a notícia que ele não viria para o Coritiba, mas agora temos a confirmação que para outro clube ele aceitou ir, que é para o Mirassol. Ele vai jogar Libertadores, vai jogar Brasileirão, mas o Coritiba perdeu esse atleta. E uso ele apenas como exemplo. Já perdemos Lucero, já perdemos Verratti, perdemos vários outros. Quero ver qual vai ser a criatividade da diretoria para fechar com o centroavante, que caso a gente acerte realmente com o Felipe Jonathan e com o JP Sherman, seria a última posição ali que o clube busca. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos em relação a isso. E voltando ao JP Sherman, passamos pelas notícias e vamos aos números dele. Ele é um lateral direito de 20 anos, 1,81 m. Ali, o mapa de calor dele é bem destacado, como ele aparece no campo de ataque. Ali eu peguei o Brasileirão da Série B de 2024, que ele jogou pelo Santos, que foi o momento que ele teve mais constância no time titular. Foram 31 jogos, iniciou 22, então uma minutagem boa. E ali a gente pode ver claramente como ele aparece no campo de ataque. Eu costumo mostrar mapa de calor de vários jogadores e dos laterais, poucos deles
tem tanto destaque ali depois da intermediária ofensiva. E o JP Sherman, ele faz ali praticamente de linha de fundo a linha de fundo. E é justamente o que o Coritiba busca. O Coritiba busca um jogador diferente do Tinga. O Tinga, em determinado momento da carreira, quando era mais jovem, até apoiava mais. Agora, já mais experiente, com mais idade, ele é um jogador que guarda mais posição e aparece eventualmente no ataque. Então, o que se buscava era isso para as duas laterais. E em termos de característica, há um acerto. Existem dúvidas, como por exemplo no caso do Felipe Jonathan, que ele teve uma lesão grave, nunca mais recuperou o nível dele, mas ainda tem uma idade boa. Quem quiser é só voltar no vídeo de ontem. E em relação ao JP Sherman, o que pega de positivo para ele? Já mostrou muito potencial, é jovem, tem margem de crescimento e vindo com uma opção de compra, acho um acerto muito grande. É um perfil de contratação que me agrada muito. E voltando aos números dele, esse ano ele ainda não jogou no time profissional. 2025 ele fez apenas 14 jogos pela equipe principal, só 5 no Brasileirão. E o grande ano dele foi o ano que ele subiu para a equipe principal, que foi 2024. Ele fez 5 jogos pelos Paulistão e aí 31 jogos pela Série B, que foi o momento que ele mais se destacou, apareceu. Eu, como cada jogador que o Coritiba contrata, eu tenho interesse em contratar, eu vou dar uma olhada na repercussão da torcida do clube de origem. A torcida do Santos, de modo geral, não está gostando desse empréstimo, porque está insatisfeita com os laterais que tem lá e acredita que o JP Sherman teria espaço, deveria ter espaço para mostrar o seu futebol, já que a equipe não vem desempenhando. E ele, esses 5 jogos do Brasileirão dele em 2025, se não me falha a memória, são todos antes da chegada do Vojvoda. Posso estar me equivocando em algum dado, mas acho que é isso. Então ele não está tendo espaço no Santos e a torcida não está feliz. Gostaria que ele tivesse espaço, porque acha que ele tem mais futebol para mostrar do que os laterais que estão lá. O que mais que podemos falar do JP Sherman? Aqui eu peguei como curiosidade uma notícia do dia 2 de fevereiro, muito recente, só alguns dias atrás. Santos recusa a proposta e Ajax encerra negociações por JP Sherman. O lateral não se transferirá para o Ajax nesta janela de transferências. O clube holandês preparou uma oferta de empréstimo pelo lateral de 20 anos. O Santos recusou nas últimas horas a proposta. O Ajax tentava um empréstimo até o fim do ano e um contrato ainda que disponibilizaria uma opção de compra avaliada em 4 milhões de euros. Essa notícia é interessante de se observar pelo seguinte ponto. Ele é um jogador que jogou muito pouco em 2025, ainda não entrou em campo em 2026 e ainda assim o mercado europeu está de olho nele. Isso aponta que ele tem potencial. Ainda é muito jovem, subiu muito cedo. É natural que o jogador oscile, perca espaço. E então existe um olhar do futebol europeu para o JP Sherman. Estão observando esse jogador e veem nele um potencial para o futuro, senão o Ajax, que é um clube que sempre se destacou em buscar jovens valores na América do Sul, não estaria de olho nele. E outro ponto importante dessa notícia é a opção de compra, para a gente ficar de olho nesse valor. Caso o Coritiba feche esse empréstimo, imagino que a opção de compra gire mais ou menos em torno daquilo que o Ajax estava disposto a acertar com o Santos, ali 4 milhões de euros. Isso serve como uma base para a gente já ter uma ideia do que possa ser fechado nesse contrato. E esperamos que com opção de compra, porque, como eu falei, sem essa opção não faz sentido o negócio. E por fim, eu só peguei aqui o Felipe Guimarães, que hoje é o nosso lateral reserva da direita, e o JP Sherman, para a gente comparar os dois e ver, porque eu imagino que muita gente deva pensar, para que buscar um lateral jovem se a gente já tem um? E aqui eu vou colocar apenas números para a gente comparar e cada um tirar suas conclusões a respeito de cada atleta e se vale a pena o Coritiba trazer outro jogador já tendo o Felipe como opção. E os dois dados e números eu acho importantes comparar entre os dois. Primeiro, a idade. O Felipe Guimarães é de 2004, abril de 2004. Ele vai fazer 22 anos daqui a 2 meses. Então, e o JP Sherman acabou de fazer 20 anos. São 2 anos de diferença. O Felipe Guimarães já está na idade que ele precisa jogar. Ele precisa estar entre os profissionais atuando. E ele não está atuando. Ele jogou no Paranaense vários jogos.
com a equipe alternativa. Quando a equipe principal entra em campo, nos 3 jogos do Campeonato Brasileiro até agora, o Seabra não olhou o Felipe como uma opção. O Tinga estava ali disponível, jogando, o Felipe estava disponível, desculpa, e o Tinga, às vezes mesmo cansado, continuava em campo. Eu vejo a situação do Felipe assim num limite de idade mesmo, ele precisa atuar. E trazendo o JP Sherman, caso feche, eu acho que o caminho natural para o Felipe Guimarães é um empréstimo. Ali eu coloquei os números dos dois em relação a jogos. Eu tive que fazer a conta de cabeça, de cabeça não, óbvio que eu fiz de calculadora, mas porque naquela lista ali estão contando jogos de copinha também. Então, só para a gente não distorcer com jogos de copinha, o Felipe Guimarães, desde que subiu ao profissional do Curitiba, sem contar taça FPF, tem 18 jogos como profissional. É um número baixo. E o JP Sherman, pelo Santos, mesmo não tendo jogado esse ano e mesmo tendo jogado muito pouco em 2025, ele já tem 50 jogos como profissional. Nessa idade, a minutagem e a quantidade de jogos é um fator muito importante para você avaliar um jogador. Um jogador que está com 20 anos já tem 50 jogos como profissional, é algo que você tem que levar em consideração. Então, nessa balança entre os dois, imaginando que os dois daqui a alguns dias componham o mesmo elenco, eu acho que o Felipe Guimarães tende a perder espaço. Vamos ver se ele continua desempenhando aí no Campeonato Paranaense. Saiu agora há pouco a lista de relacionados do Coxa para o jogo contra o Operário, e vamos com a equipe titular. Então é de se imaginar que o Tinga comece jogando contra o Operário. São 2 jogos contra uma equipe de Série B forte, que a gente sempre tem muita dificuldade, e ainda mais o jogo contra o São Paulo sendo só no dia 26. Eu até comentei no vídeo de ontem que a tendência é que o Fernando Seabra utilize a equipe principal nessas 2 partidas com o Operário. Talvez aqueles jogadores que estivessem tendo espaço entre os reservas, jogando quando o time titular estava descansando, parem de ter essas oportunidades, porque são 2 confrontos contra uma equipe de Série B, e a gente passando para a final seria um confronto contra ou Londrina de Série B ou o Atlético, um time de Série A, que é o nosso rival. Então são 4 jogos potenciais contra equipes fortes. A tendência é que essa equipe alternativa, equipe reserva, pare de ter espaço. Talvez a gente não veja o Felipe jogando no futuro próximo, e quem sabe esse ano não vejamos mais. Então eu coloquei esse quadro mais para a gente fazer uma comparação. Fazendo minha análise, acho uma boa contratação do JP Sherman. Gosto muito desse perfil que o Curitiba já buscou com o Lavega e busca com ele. Jogadores que já tiveram experiência profissional, já mostraram potencial, estão no momento de leve baixa, porque é o normal da idade, mas tem qualidade suficiente para demonstrar e recuperar o bom futebol. E encontrando esse desempenho que a gente espera, a gente tem a opção de compra. Aí sim, fecha o negócio. Aguardando as próximas notícias a respeito disso. Amanhã temos o jogo contra o Operário, jogo importante, vamos com a equipe titular. Esperamos um bom desempenho. Na quarta-feira contra a Chape tivemos o ataque desempenhando muito bem, mas a defesa falhando. Vamos ver amanhã como a equipe se comporta em Ponta Grossa, um cenário que a gente sempre tem muita dificuldade de jogar. Ano passado, na Série B, perdemos de 1-0, um dos piores jogos do Curitiba no campeonato, não conseguiu fazer absolutamente nada. Vamos torcer para que amanhã seja diferente. Então é isso, gente. Fechamos aqui esse vídeo que tratamos principalmente sobre a negociação com o JP Sherman. Até a próxima.